Eu sou uma filha amada. Eu sou uma filha amada. Em Deus está o meu valor. Deus está a cuidar de mim. Deus está a cuidar de mim. Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Eu sou uma filha amada. Eu sou uma filha amada. Em Deus está o meu valor. Eu sei do meu valor em Deus. Eu posso confiar todo dia, o dia todo. Entrego minha vida e tudo que tenho, pois sei que posso esperar o melhor de Deus. O melhor de Deus está por vir. 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 Conversar com a JN começando. E nós vamos fazer um especial de Dia das Mães. E eu escolhi uma mãe que representa muito para mim e para muitas pessoas, vocês vão entender. Quero que ela se apresente para vocês. Quem é essa mulher? Bom dia, é um privilégio estar aqui contigo, né. Nossa, que agradeço, obrigada pela oportunidade. Primeira vez que eu participo num formato assim. Mas eu sou a Karina, né, pra quem não me conhece, sou a esposa do Márcio, tenho 2 filhos, o Arthur, de 20, e a Valentina, de 13. 2 filhos, mas ela não parou por aí, daí vocês vão entender. Ai, eu tô louca pra Conta pra gente, assim, ó, dessa caminhada como mãe, o que 2 adolescentes, né. Não, o Arthur já passou da adolescência. A Valentina que tá. Uhum. Como é que é? O Arthur mora contigo ainda? Sim, mora. Como que é ter um filho, já de maior idade, em casa, em contrapartida, a Valentina que é uma adolescente? Tu vê dificuldade? Não tem dificuldade? Pra mim, assim, ai, eu sempre choro. Porque eu choro mesmo, porque Fica à vontade. a maternidade pra mim é muito especial. Sempre foi, né, desde que Deus me permitiu, assim, gerar o Arthur, sempre foi muito especial falar dos meus filhos. E não vejo dificuldade, assim, eles têm diferença de 7 anos, né, Márcio. E a dificuldade, assim, maior era quando eles eram menores, que aí tinha muita diferença de gostos, assim, né. O Arthur, quando ele era jovenzinho, assim, adolescente, a Vale era criança, então não batia muito. Mas hoje, assim, a Valentina tá com 13, a partir dos 11 para 12, assim, eles se uniram demais, assim, né, então eles se completam, assim, não vejo dificuldade, eles se entendem, o Arthur é muito parceiro, assim, dela, ele cuida dela, né, e ela é muito dele, assim, então
é uma aproximação muito linda, assim, dos 2, sabe. E eu não vejo, assim, dificuldade, no relacionamento deles, assim, pela faixa etária, né, pela diferença de idade, assim, o Arthur já é um homem, né, já tem as suas responsabilidades, já saiu de casa há 5 meses, né, pra ir pra escola lá, em Floripa, uma escola de adoração, e nessa fase, inclusive, eles não eram, assim, tão próximos. Eles eram, mas a Valentina era mais recuada, assim, né. E tanto que ela nem admitia que sentia falta dele, assim. Então, quando ele voltou de lá, assim, fortaleceu muito mais, porque eu acho que ela passou esse tempo longe, ela viu o quanto, sei lá, de certo ela percebeu também o quanto ele fez falta e ela também avançou, né, trocou de fase ali. Então é muito legal ver, assim, o relacionamento dos 2 assim, como irmãos. E no teu entendimento, a Carina pra Carina, ser mãe é um dom ou uma missão? Ou os 2? Eu acredito que os 2. Se eu pudesse falar, assim, né, não sei se eu conseguiria escolher um só. Eu acredito que um dom e uma missão. Porque a gente vê pessoas, mães falarem assim: "Eu não tenho esse dom de ser mãe". E até para nós que somos mães, soa triste, porque realmente é um dom e é uma missão. E o que é mais difícil, conduzir a missão de ser mãe ou alimentar o dom de ser mãe? Bom, Márcia, assim, falando de mim, né, da minha história, assim, eu eu sempre sonhei em ser mãe, né, em gerar um filho. Nunca pensei na possibilidade na época, né, tinha 23, 24 anos quando eu engravidei do Arthur, 24 anos eu tinha. E eu não chegou a passar na minha mente, assim, que eu pudesse não conseguir, assim, tão facilmente, né, ter um filho, assim, a ficar grávida, né, no caso. Então, desde que eu descobri ele, assim, né, que a gente descobriu, assim, ele no meu ventre, assim, eu eu já compreendia que eu tinha uma missão, assim, né. Então aquilo foi sendo construído, né, e a gente que é mãe sabe o amor, assim, que a gente já tem, né. Então como, né, eu conhecia, Deus, eu sabia, né, que Deus tinha nos criado e eu já tinha, assim, um entendimento, né, sobre isso, sobre algumas coisas, né, era bem básico, mas o que eu precisava entender eu entendia já nessa época. Então, eu agradeci a Deus, eu fui muito grata, assim, ao Senhor, né, por aquele filho, por aquela gestação, e a partir dali, diante de todos os desafios que eu tive, né, que naquela época, nós não éramos convertidos, né, o Márcio, assim, ele não era, ele ainda não tinha tido um encontro com a presença, né, com Cristo, assim, e então tive muitos desafios, e ali naquela missão, né, eu entendia que eu tinha uma missão, independente de ele entender ou não, né. Então eu creio que um coração disposto e um coração grato, ele leva à construção, ao processo de construção, porque tive algumas bases, mas quando o Arthur nasceu, eu fui atrás. Eu lembro até hoje, eu falo, que na época tinha Super Nanny, e eu assistia muito a Super Nanny, eu aprendi muito com esse programa, sobre educação. Então, naquela época, a tecnologia não era tão avançada, né, como hoje, assim, então eu lia livros, né, sobre educação de filhos, sobre casamento, sobre todas as áreas que eu precisava, assim, né, de ajuda e intervenção, assim, de Deus, né, eu buscava, assim, nos livros, né. Então, para mim, assim, é uma missão, depois eu acho que tu vai fazer mais perguntas, eu vou poder falar um pouco sobre isso também, mas é muito gratificante, assim, não tenho palavras para expressar o que que é, assim.
ser mãe, entender que a gente já tem aquilo que a gente precisa para cuidar de um filho, né. Então eu acredito que todas as mulheres elas têm esse dom, mas eu também entendo que cada uma de nós tem uma história, e às vezes a nossa história faz com que a gente não acredite que a gente possa, que a gente vai conseguir, né. Cuidar de um filho, educar um filho, né. Então tem todo um processo e tem toda uma história por detrás disso, sim. E o se preparar, tu te preparou bastante, tu lia, tu buscava, até hoje tu faz isso, que cada fase, nem tu falou ali, né, que a Valentina Uhum. tá numa fase, e cada fase há uma preparação, tu continua em constante evolução, busca, e para trazer para as famílias que não têm um suporte, não sei se tu te considerava tendo um suporte familiar, ou como que foi isso para ti? Quem não tem um suporte familiar, como que pode conduzir o ensino dos seus filhos? Não tem uma base, não teve uma mãe, não teve um pai, como que pode buscar uma ajuda? Eu acredito que cada um de nós, a gente é único. A gente é único, a gente foi feito, únicos, assim, únicas, né. Então, não existe uma forma, não existe um formato, né, apesar de que hoje a gente entende que que a cultura quer formatar, né, parece que a gente vive acreditando que tem sim um formato. Tem O que encaixar. formato para mim é Jesus Cristo, mas eu tô falando aqui, né, de pessoas. Uhum. Então nós não somos iguais, né, e eu creio que Deus tem um propósito, assim, eu sempre vou falar de Deus, eu vou falar de Jesus, eu vou porque, eu sempre vou apontar para Ele sobre a minha história. Tu falou, né, o que eu posso falar, de repente, sobre aquelas pessoas que não tiveram um suporte. Eu fui criada pelos meus avós, né, Márcia não minha mãe ela é deficiente auditiva, então nós 2 fomos criados pelos pais dela, no caso meus avós, que foram meus pais, a referência de pai e mãe, né, minha avó e meu avô, que hoje são falecidos já. E não conheci o meu pai, daí tem outras histórias, né, que aos 35 anos eu fui atrás então do meu genitor, e não era ele, né, então aos 35 anos a gente já tinha uma caminhada, né, bem mais intensa com Cristo, mas já era pastor, e ali aconteceram outras coisas, né, e enfim. Então assim, que eu tive uma criação, eu sou grata a Deus pelos princípios que eu tive, né, eu entendo que os meus avós eles me deram o que eles tinham para me dar. Mas no momento que eu cresci, eu tinha as minhas responsabilidades, por isso que eu entendo que cada um de nós tem um propósito. Então, ali, quando eu cresci, que eu me tornei adulta, eu tive que correr atrás de compreender e resolver coisas na minha vida. Só que eu não tinha esse entendimento na época, né. Conheci o Márcio com 15 para 16 anos, nós casamos eu tinha 19, né, tive o Arthur com 24. Hã, Tu perguntou se eu tinha uma rede de apoio, tenho uma família muito grande, muito amada, que sempre me amaram, né, mas eu não recorria a eles, né. Eu, devido à minha história, sempre fui de me virar sozinha e tal. E então, assim, não recorria, eu sempre entendi que se eu casei, se eu busquei, ali eu tinha que cortar o cordão umbilical e eu que escolhi, não perguntei pra ninguém, eu me viro. Né, e claro que isso ao longo do tempo é uma verdade, né, a gente precisa ter responsabilidade, mas ao longo do tempo a gente vai vendo que não é tão radical assim, a gente precisa reconhecer que precisamos uns dos outros, né. Minha mãe, desde que eu casei, foi morar comigo, então agora dia 13 de maio vai fazer 25 anos de casado, né, e ao todo, assim, de namoro e casamento são 29 anos. Então ela mora comigo há 25 anos, conosco, né, comigo e com o Márcio. Então, assim, eu sempre trabalhei fora, eu e o Márcio, né. Quando eu
Quando eu engravidei do Arthur, eu trabalhava, e a minha mãe me deu esse suporte, não precisei colocar na creche, mas o que eu quero focar, né, que a minha mãe, por ser deficiente auditiva, ela não tinha essa educação, né, esse ensino para passar. Então eu trabalhava o dia todo, eu e o Márcio, e quem educou o nosso filho fomos nós, né, foi eu e o Márcio. Então, eu vejo assim que nesse processo, ela me ajudou com essa parte, né, de cuidar, de eu saber que ele estava em casa, e eu tinha também o amparo dos nossos irmãos, que eu falo que é o Alex e a Renata, né, que a gente morava ali do ladinho, então a gente sentia mais segurança também em deixar, assim, ela sozinha com ele, porque qualquer coisa tinha a Renata ali e o Alex. Então a educação do Arthur, né, foi nós que demos, assim, só que eu também digo que nós nunca temos tudo e a gente sempre está em processo de aprendizado, né. E eu sempre vou apontar para Cristo, como eu te falei, porque tudo na minha vida, tudo, Márcio, tudo, depois que eu realmente tive um encontro, assim, de verdade com Cristo, né, eu pude fazer, assim, né, recapitular minha história, assim, fazer um mapeamento da minha vida, e eu pude compreender, assim, era muito claro de que eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria condições sozinha, sabe, de ter tido um filho, de ter feito o que eu fiz, de ter entregue algo que eu não tinha recebido. Então eu não consigo falar de maternidade, de casamento, da minha vida, de tudo, de quem eu sou hoje, se sem dar a honra e o mérito ao Senhor. Não consigo. Então, se eu sempre vou falar, porque se eu fiz algo de bom em relação aos meus filhos, não é mérito meu. Eu sei que tem a minha parte, né, porque eu tenho que fazer a minha parte. Mas nós erramos no processo e mesmo que os meus filhos são orgulho para mim, para o Márcio, assim, para nós, né, eu olho para eles e eu vejo Cristo na vida deles, eu vejo o amor, eu vejo Deus, eu vejo, né, eu olho e digo: "Como que pode, né, uma pessoa que não tinha nada, nós não tínhamos nada". Eu e o Márcio, a gente pode dizer que nós éramos os improváveis, né. E se for falar da nossa história, então e hoje quando a gente olha para nossa família, a gente vê, assim, que valeu a pena e tem valido, já valeu a pena. E não tem como retroceder, não tem como voltar atrás, não tem como pensar em mudar de vida, tipo, eu não troco, porque não tem valor que pague, não tem profissão, não tem, sabe, realização profissional que pague o que nós vivemos hoje em família, assim, com Cristo. Como tu conheceu Cristo? Então eu nasci num berço evangélico, né, minha família sempre os meus avós, né, eram luteranos, e então, assim, eu já nasci na igreja luterana e eu sempre brinco com os adolescentes que eu era mocinha e, tipo, adolescente, assim, e eu fingia às vezes que eu estava dormindo, porque o culto era às 9 da manhã também, 9, 9h30, todo domingo. E nós morávamos, né, bem distante do centro, né, a igreja era lá na Nelson Silveira de Souza, lá nos fundos do Polivalente, em Osório, e nós morávamos lá no Caravaggio. E naquela época nós não tínhamos carro, então nós íamos a pé todo domingo, um atrás do vestidinho, e eu fingia muitas vezes que eu estava dormindo e meu avô ia lá: "Maria, levanta!". E por um bom tempo eu não entendi, mas quando realmente, né, eu me entreguei, que eu digo, né, para Cristo, assim, de verdade, que eu pude entender o que que significa isso, eu glorifiquei a Deus, assim, pela vida do meu avô, né, eu sou muito grata, assim, por ele ter feito isso, por ele não ter me deixado dormir, né, e ficar lá porque eu não queria, né, muitas coisas não teriam acontecido na minha vida.
Então eu sempre tive alguns princípios, sabe. Então quando eu quebrava aquele princípio, assim, que eu tinha sido ensinada, né, pelo meu avô, eu eu sentia, assim, uma dor muito profunda, sabe, como se tivesse traído ele, assim. Então, no decorrer, assim, dos anos, eu aprontei muito, né, fui uma adolescente meio rebeldezinha, achava que eu sabia de tudo já, que eu sabia me virar, que eu podia fazer as minhas escolhas, né, e Deus já trabalhou, né, isso na minha vida, mas eu realmente tive um encontro, Márcia. Eu sempre falo, assim, que o Senhor é quem nos escolheu, né, não é a gente que escolhe, a gente só o conhece de uma forma diferente, quando a gente compreende. Então, quando esse tempo chegou, o Arthur tinha na faixa de uns 3 anos, mas eu sempre fui à igreja, mas era aquela a era raso meu relacionamento com Deus, né, não era profundo. Então o Arthur tinha em torno de 3 anos quando Deus falou muito forte comigo, né, sobre a missão que eu tinha, né. Então, assim, quando eu estava grávida do Arthur, eu consagrei o Arthur na minha barriga, eu dizia, né, pra Deus, assim, que era dele, que o Arthur era dele, sempre fui muito grata a Deus, né, por tudo, assim. Mas, quando ele tinha, eu não sei te dizer, assim, o dia certo que isso aconteceu, mas eu tive foi algo muito profundo, assim, como eu entendi de uma forma diferente que eu precisava me posicionar, que eu não podia viver mais aquela vida rasa que eu estava vivendo, e que eu ia prestar conta sobre a vida do Arthur. Por quê? Porque ele não era meu, né, antes de nascer do meu sonho, ele havia nascido no coração de Deus. Ele já existia antes de nós sabermos. Então Deus tinha um propósito com ele, tem um propósito com ele, assim como tem comigo, assim como tinha com o Márcio, mas eu entendi que eu ali tinha uma missão nas minhas mãos, que era educar o meu filho no caminho. E eu não podia somente dizer para ele: "Vá para a igreja, se envolva com as coisas do reino", porque eu não entendia muito sobre isso, tão profundamente, né, como hoje, mas eu não podia dizer isso. E eu entendo que esse versículo, né, de Provérbios 26, acho que é, né, ele fala sobre educar o filho no caminho, é estar junto, né, nós 2 no caminho. Então os filhos eles aprendem vendo os pais fazer, né, as coisas boas e as coisas ruins, eles reproduzem. Então ali eu tive um encontro mesmo com Deus e uma ficha caiu, assim, uma chave virou na minha vida, e eu entendi que eu não poderia chegar diante de Deus e dizer para Deus: "Deus, eu não te procurei, mas eu não me aprofundei no meu relacionamento contigo, né, de uma forma mais profunda, porque o meu marido ainda não compreendeu isso". E então eu entendi que era independente de qualquer coisa, e eu precisava fazer a minha parte, porque é individual. E eu fui, sem reservas. E aí eu me posicionei, e quando eu me posicionei olhando para Cristo e não me apoiando mais em nenhuma bengala, não dando mais desculpas nenhuma para a missão que eu tinha em relação aos meus filhos, ao meu filho, né, ao Arthur na época, eu eu colhi os frutos disso. Mas eu lembro que eu ia chorando para os cultos, porque eu convidava o Márcio, eu queria uma família unida, eu queria o que eu não tive, né. E logo em seguida, assim, o processo todo, assim, a mágica aconteceu, né, na nossa família, Quanto mas tempo demorou pra essa mágica acontecer? A mágica de Deus. olha, eu sempre orei pela vida do Márcio, né, a gente tem toda uma história em relação à igreja, à fé, mas logo que eu me posicionei, acho que em menos de um ano, Márcio, menos de um ano, assim, porque eu não sei, assim, contabilizar o tempo, mas foi muito rápido, tudo muito rápido, porque o meu foco já não era mais a conversão do Márcio. O meu foco era, viver uma vida de profundidade
e uma vida de obediência. Eu entendi que eu tinha uma missão em relação ao filho, e nada mais importava, não tinha mais justificativa, não, né. E além de qualquer justificativa, de qualquer circunstância que eu pudesse estar passando. Mas Deus conhecia o meu coração, ele sabia que eu entendia que o Arthur precisava de um pai presente, um pai que fosse referência, né, também, principalmente, né, nessa caminhada de fé, assim. A obediência gera bênção. Então, através da tua obediência, veio essa grande bênção que a gente acompanha hoje, Hum. né. São exemplos de pastores, são exemplos de família. A gente que te acompanha vocês de perto, que vê toda a família no altar, né. Teus filhos são músicos, trabalham em mídia, fazem de tudo, né, Karina? De tudo que for necessário, vocês colocam a mão. Eu falei bastante do Arthur, né, porque o Arthur faz parte desse começo, né. Deus usou a vida dele para falar comigo, a responsabilidade que eu tinha. Mas depois de 7 anos, nós programamos a Vale, né, e antes de a Vale vir, a gente já falava que a gente tinha a Valentina, a gente já tinha escolhido o nome dela, e os 2, né, os nomes significam força, né, os 2 são fortes, eles são muito fortes. E a gente entende que a nossa força ela vem do Senhor, né, então os meus filhos não são meus, e eu sempre falo que eu faço o que eu tiver que fazer, eu vou para onde eu tiver que ir, se for em prol deles. Porque, a minha missão hoje, né, é apontar eles para Cristo, assim, sabe, é levar eles, é conduzir. O Arthur já tá com 20, né, e a gente já falou para ele, assim, que a gente deu a base, né, para ele, e hoje ele é responsável pelas decisões, mas é algo, assim, tão divino que a gente vive em família, né, a minha mãe mora junto, mas nós 4, eu, a Valentina, o Arthur e o Márcio, a gente nunca obrigou os nossos filhos a vir para a igreja, a gente nunca obrigou, a gente nunca cobrou que: "Arthur, tu precisa se envolver, Valentina, tu precisa se envolver". Isso nasceu do coração do Senhor para eles, assim. E a gente entende que não é o fazer, não é o ser músico, é ser um adorador, primeiramente, né. Então o Arthur eu digo que é o professor da Valentina, né. Então, assim, ela se espelha muito nele, e a gente se alegra muito, assim, né, pela vida do Arthur e por ele ser essa referência hoje, a vida da Valentina, né. Ontem ainda estava conversando com ela e eu estava falando isso, assim, e toda vez que eu posso, eu falo para as pessoas que, não tem preço, assim, é muito gratificante. E as pessoas às vezes falam: "Ai, mas vocês não param, vocês têm que descansar, vocês não param, vocês", mas eu digo: "Eu tenho filhos jovens, eu tenho filhos adolescentes, eu sou jovem, o Márcio é jovem, a gente tem um espírito jovem, e a gente não quer parar, não é tempo de parar". Claro que a gente descansa, a gente entende sobre isso, né, é importante. Mas é tão bom poder ter os filhos com a gente, é tão bom, às vezes a gente tá muito cansado, eles: "Mãe, vamos lá? Quem vai vir aqui em casa hoje? Onde que nós vamos ir hoje? E quem que vem? Nós vamos", eu disse: "Por favor, vamos ficar um pouquinho sozinho", mas daí a gente acaba cedendo, porque a gente ama estar em comunhão, a gente ama esses relacionamentos, a gente ama ver eles envolvidos, né. Então a gente não consegue enxergar da forma como as pessoas de fora enxergam, né. Às vezes nós 4 aqui no altar, né, o Arthur ministrando, eu, a Vale junto, Márcio pregando, ministrando a palavra, e as pessoas, Deus fala com as pessoas, mas a gente não tá aqui para, né, para passar essa mensagem. A gente está aqui para passar a mensagem de Cristo, mas Cristo fez a família, né, e isso é projeto de Deus. Então eu sempre vou glorificar a Deus, Márcia, porque eu não viveria, né, a gente teve inúmeras oportunidades de desistir, né, muitas vezes a desistência bateu a nossa porta, por desafios, por dores, por processos de dores que passamos. Mas a gente sempre pensava nos nossos filhos, a gente pensava na eternidade,
a gente pensava que, são anos de construção e que num estalar de dedos, desmorona essa construção. E que nós não estávamos dispostos, né, para pagar para ver. Decidimos e vamos continuar decidindo por permanecer, e essa é a nossa oração. Sempre que Deus não nos permita endurecer o nosso coração, que Deus nos permita ter olhos de misericórdia, um coração perdoador e que Ele não se afaste de nós, né, que a gente consiga permanecer nele, porque é Ele quem tem conduzido. Se as pessoas que nos acompanham, que vivem, convivem com a gente, elas veem algo positivo, algo de bom, é Cristo. Foi a decisão lá atrás de experimentar. Tipo assim, eu quero ver então quem é, se é assim mesmo. E foi muito além. E tem sido, porque não parou. Tem sido, Deus tem nos surpreendido. E o sofrimento e as dificuldades, elas não param, porque isso, né, nos forjam, isso nos formam e nos tornam mais parecidos com Cristo. Que lindo. Vocês, como igreja, como família, vocês geram outros filhos? Filhos adultos que nem eu? Como que é gerar filhos adultos, que já vem pronto, com problemas, com calos, cheio de carrapicho para tirar. Como que é cuidar desses filhos, gerar esses filhos adultos para Jesus? Esses filhos chegam até vocês todo o tempo. Sim. É muito gratificante, como eu falei. Os adultos, em se tratando de adultos, né, a pessoa ela é responsável pelas suas decisões, né, Márcio. Então, muitas vezes a gente tem um desejo e um querer, assim, para com o próximo, mas ele não consegue, né, e isso também nos deixa tristes, né, mas o caso de poder acompanhar essas pessoas, de poder andar lado a lado com pessoas, com irmãos, né, que a gente fala, porque somos irmãos, somos Deus criou toda a humanidade, né. E isso é muito gratificante, porque quando começamos esse processo com o Senhor, assim, de nos apaixonarmos e nos deixarmos ser tratados e moldados por Ele, Deus gerou, assim, em nós, né, um entendimento e os nossos olhos se abriram para o ID. Então eu não consigo entender, né, para minha vida que eu conheça, tenha um encontro de verdade com Cristo, que eu conheça Ele, né, através da palavra, que eu conheça toda a história, todo o propósito que há de se cumprir na volta de Jesus, e eu não me relacionar com pessoas, e eu não querer eu acho que aquilo que a gente se alimenta e aquilo que nos enche, precisa transbordar a ponto de invadir e inundar a vida de outras pessoas e locais e lugares. Então, isso que eu vivo em família, né, eu quero para outras famílias. Aquilo que eu vivi de, restauração no meu casamento, eu quero para outros relacionamentos. Mas eu também compreendo que, né, algumas coisas elas não são possíveis, mas acompanhar e poder ser instrumento de Deus, sabe, ser uma ponte, assim, para levar Cristo na vida das pessoas, poder, assim, ser instrumento para fazer com que elas se curem dos traumas, porque a gente sabe que fomos muito machucados lá no passado. Mas hoje, Márcia, eu sempre falo que quanto mais profundo a gente se relaciona com Cristo, né, e é difícil, é desafiador isso, mas ele nos faz entender que o olhar para o próximo, né, deve ser como o olhar dele para nós. Então toda vez que a gente não tem empatia, e que a gente se irrita, e que a gente não compreende, que a gente tem vontade de desistir da pessoa, sabe, dar uma rasteira que nem a gente brinca, sabe. A gente lembra do amor de Jesus por nós, que ele se entregou, o amor de Deus, né, que ele entregou o único filho dele, e nós erramos. A gente erra todos os dias. Não da mesma forma, às vezes, que aquela pessoa,
Mas eu preciso, eu sempre falo que há muitos anos atrás o Márcio ministrou uma palavra lá em Osório, quando a gente cuidava, né, da igreja lá, parte da igreja de Jesus, ele ministrou uma palavra que era sobre ter olhos de misericórdia e um coração perdoador. Essa palavra ela nunca saiu do meu coração, essa frase, porque eu uso ela até hoje e eu usei no começo aqui. Porque quando a gente olha para alguém, às vezes, que tá chegando, alguém que Deus coloca na nossa vida, assim, né, às vezes a gente não tem, eh, uma inclinação, assim, a gente sabe aquele preconceito, né, às vezes a gente não se inclina num primeiro momento a ajudar, por mais que a gente entenda. Mas, daí, essa frase para mim sempre fala, porque eu vejo Cristo agindo assim comigo, né, então, assim, ele tem olhos de misericórdia, porque eu erro a todo instante, e eu preciso me arrepender a todo instante. E eu preciso entender que é tempo de recomeçar, é tempo de recomeço e ele tá ali sempre me esperando, né, ele não diz: "Ó, deu pra ti, realizar, deu, eu cansei de ti". Não, ele nunca falou isso, né, então quem sou eu, né? Então ele é o exemplo para nós, Jesus é o nosso exemplo. Quando a gente pensa que não vai conseguir, quando a gente não quer fazer as coisas, que a gente lembra que ele faz. E que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesma, eu entendo que eu não tenho como estar nessa caminhada, eu não tenho como entender o propósito e eu viver sentada no meu sofá, sabe, viver para os meus prazeres, né, ser uma pessoa egocêntrica, egoísta e não sair da minha zona de conforto, do meu conforto, que muitas vezes eu posso ficar dormindo na minha casa, descansando, mas eu vou. E não é para eu ser vista. Eu vou e não tem a ver com pessoas, a gente já conversou sobre isso, né, Márcia? Quando a gente entende realmente, assim, né, o que é para ser entendido e compreende, assim, esse propósito, esse amor de Deus, já não é mais sobre pessoas, não é sobre o que me fizeram, não é sobre o que não fizeram, é sobre eu viver em unidade, assim, de propósito mesmo com o Pai. E eu dizer: "Senhor, eis-me aqui". Sabe, eu vou porque Jesus foi, ele foi o exemplo para mim, ele continua sendo o exemplo para mim, e eu vou ir por ti, não importa mais o que pensam, o que digam, o que falem, não importa. Não é mais sobre pessoas, não é sobre a minha vida também. Então as pessoas podem pensar o que elas quiserem, tem coisa que não me atinge mais, tem Não tem a outras que sim. necessidade de aprovação, Não, que Deus já te aprovou. exatamente. Então a minha vida ela se resume ao resgate da cruz. Deus, o Senhor me resgatou. E o que eu puder fazer em prol de outras pessoas, eu sempre vou fazer até que Jesus venha, que ele me conserve assim. Na semana passada ainda, eu estava pensando sobre isso, eu digo: "Ah, eu tenho já lá os meus 44 anos, sou jovem, mas, Senhor me conserva assim, com esse vigor, por muitos anos, com 70, com 80, enquanto eu viver". Sabe, porque a idade vai chegar, as dores chegam, a gente sabe, mas não tira essa paixão, esse desejo, sabe, de ser usado por ti, de poder levar as boas novas da salvação para as pessoas, independente das circunstâncias. Falando sobre chance, as chances que Jesus nos dá, o que que tu acredita? Porque ele nos dá avisos, ele nos avisa, ele nos chama: "Tu está no caminho errado, sai disso aí", ele te chama, te avisa. Essa chance, ela é inesgotável? Tipo, Deus tá ali sempre disponível? Tipo, quando tu quiser tu volta, ou ele fica te avisando, diz assim: "Ó, é a tua última chance". Como que tu vê isso? Como que Deus ministra isso? Por que que eu tô te perguntando isso? Porque aconteceu comigo, recentemente, de Deus dizer: "Ó, sai disso porque arruma a tua casa e a tua casa é o teu interior".
Não é a tua casa bagunçada, é o teu interior. Arruma essa bagunça, enfim, e ele avisa. Como fala aí um pouco sobre isso. O que tu entende? Vai ter um ponto final? Tipo assim, Deus, que tu mesmo disse que ele é misericordioso e que ele quero te ouvir agora. Quero entender isso. Como pai. Eu acredito que não se esgota, porque ele é o amor, né, ele é o amor, mas ele é a justiça, né. E Deus, ele é justo. O que eu penso sobre isso, Márcia, é que eu creio, assim, que o Senhor nos dá a chance, né, sempre. Ele nos chama a todo instante quando a gente está longe dele. E e principalmente quando a gente sabe que a gente está desalinhado, né, à vontade dele, ao propósito dele, a gente entende, a gente ouve a voz, né, dele muitas vezes. Às vezes pessoas, às vezes lugares, às vezes a gente é teimoso, a gente não quer estar com pessoas, porque a gente sabe que Deus vai falar com a gente. Mas o que eu penso sobre isso é que quanto mais a gente protela essa volta, essa rendição, mais marcas surgem em nós, mais bagagem a gente adquire. Então eu penso que quanto mais protelamos a decisão, né, de se render e deixar Deus fazer do jeito dele, mais difícil se torna, porque vai acumulando, né. Então Deus te chamou, tu entendeu, mas ainda não quero, Senhor. Aí tu não sei mais quanto tempo tu vai passar, e ali tu vai adquirir marcas, e essas marcas é o que pesa, porque cada vez mais o inimigo das nossas almas, ele vai acusar, ele vai te dizer: "Tá vendo? Tu vai querer voltar agora? Como é que tu vai voltar se tu já fez mais aquilo outro?". Tá muito pesado esse cargo. Só que essa carga, né. Só que a gente vai esquecendo que Jesus já levou sobre ele todas essas coisas. Mas eu também compreendo que não é fácil, porque o inimigo, Satanás, ele não vai desperdiçar a oportunidade de sempre apontar. Ele é o acusador, né. Então, a pessoa nós sabemos como que éramos, o que fizemos. Né. Por mais que a gente entenda assim: "Nossa, mas Deus ele tá disposto a me perdoar". E eu sempre lembro lá da história da cruz, quando Jesus estava lá, né, em que né, daqueles homens que estava sendo crucificado junto, ele disse que queria estar com Cristo, naquele último instante. Porém, quando a pessoa ela é resistente, ela pode vir no último instante da vida dela, a decidir por se render a Cristo. Mas aí eu penso, quanta burrice, porque a gente já pode viver coisas eternas aqui na Terra. E aquela pergunta que tu me fez sobre ser instrumento na vida de outras pessoas, poder ajudar, né, as ovelhas do Senhor, né, do bom pastor, é disso que eu falo. Tu poder entender que Deus te resgatou, tirou daquela lama, daquela sujeira, aquele enrosco que a gente vive e muitas vezes não sabe por quê, porque, como eu te falei no começo, cada um de nós tem uma história, e eu compreendo às vezes, eu compreendo que é difícil, não é fácil. Não é fácil largar a mão de tudo, não é fácil. Mas quando a gente tem irmãos que entendem, que já passaram, eles vão dizer: "Vem aqui que eu tô contigo". Aí aquele versículo que é melhor ser 2 do que um, é para isso, para dizer: "Márcia, vem ca vamos caminhar junto, né, vai vir o dia mal, e daí tu não vai estar sozinha, né, nós vamos estar aqui para te ajudar". E de repente eu vou passar pelo dia mal e tu vai dizer: "Carina, lembra que tu disse que vinha o dia mal? E agora nós somos 2, nós não somos uma só. Nós não estamos sozinhos, nós somos 3, né, o cordão lá de 3 dobras, daí se aplica também a nós, né, não só ao casamento. Então, o Senhor está sempre no negócio. Então, por isso que eu digo, quem entende o propósito, quem entende o plano,
né, de Deus, ele não vai querer mais perder tempo. Ele vai passar por cima do orgulho, ele vai dizer: "Olha, eu não quero", eu sempre falo para as pessoas: "Pode dizer se tu não quer, seja sincero, se permita dizer, falar o que tu está sentindo de verdade. Tá com raiva? Fala que tá com raiva. Não quer? Fala que não quer". Mas eu entendo que quando nós entendemos o básico sobre quem é Deus, que é o criador de todas as coisas, né, e é o nó quem sonhou com a gente, não foram os nossos pais que sonharam com a gente. Depois, sim, mas ele sonhou com cada um de nós. Quando a gente entende isso, Márcia, tipo assim: "Senhor, eu realmente, assim, a minha carne", porque nós em Cristo é carne, né. Então eu vou dizer assim: "Eu agora que eu vou ir de encontro a isso". Sabe, coloca pessoas na minha vida, me resgata, me puxa, me ajuda. E não vai ser fácil, mas tu poder dizer para as pessoas assim: "Eu quero, olha só, eu quero falar do que Deus fez na minha vida, eu quero falar do que Deus faz na minha vida. Eu não consigo mais viver sem esse Jesus", e é isso que eu tenho para te dizer nessa manhã, que tu pode me ferir, tu pode me dar uma rasteira. Uma frase, outra frase que eu tenho dito: "Eu prefiro, ser enrolada do que enrolar hoje em dia as pessoas". Eu prefiro eu era uma pessoa muito desconfiada até da minha sombra, então eu já me armava. Então hoje eu prefiro ser enrolada, eu prefiro passar por trouxa, do que fazer os outros de trouxa, sendo bem assim, né, bem, verdadeira de verdade, assim, verdade verdadeira mesmo. Eu tenho dito isso: "Quer me enrolar, pode me enrolar. Eu vou ficar furiosa contigo, mas já não é mais sobre a Márcia. Eu vou continuar, não vou olhar para trás. Não quer dizer que eu não vá cambalear, não quer dizer que eu sabe, que eu não vou ficar capenga, que eu não vou ter que tomar uns remedinhos, botar umas tala, um gesso, mas eu vou perseverar. Isso não vai acabar". Que papo maravilhoso. Eu quero te agradecer, eu quero te presentear, em nome da Fatemi Contabilidade, com o especial do Dia das Mães, e quero que tu finalize uma mensagem da Karina mãe para as mães que estão nos assistindo. Fala aí, pessoal, uma mensagenzinha final. E muito obrigada por compartilhar a tua maternidade, um pouquinho da tua vida, que se resume em: Cristo é o gerente, Cristo é o dono, Cristo é o todo. Tudo por Ele, tudo para Ele, são todas as coisas na tua vida. Isso a gente vê, a gente presencia isso. Uhum. Então, Amém. uma mensagem final. Eu sou muito grata, né, por essa oportunidade e agradeço de verdade, assim, muito obrigado pela oportunidade, porque é um privilégio poder apontar para Cristo. E para você que é mãe, para você que deseja ser mãe, para você que vai ter um filho do coração ou um filho que vai sair direto do teu ventre, eu quero te dizer que se isso aconteceu, é porque Deus te escolheu, né. E antes de teu filho ser projetado por ti, né, ele foi projetado por Deus e ele te escolheu. Né, e que você entenda, assim, através do conversar, né, através desse papo legal, que tu é capaz sim. E se tu estiver precisando de alguma ajuda, se tu estiver passando por um momento onde, de repente, tu vai pensar ou está pensando, né, que tá tudo fora de controle, que não tem mais jeito, eu quero te dizer que nunca está fora de controle para o Senhor. Né, que de repente pode ser o tempo que Deus está te chamando, né, para um clamor, para uma intervenção que só Ele pode fazer na tua vida. Sempre há tempo para todas as coisas e sempre há tempo de consertar com o Senhor, né. Esse é o meu testemunho, né, Deus ele foi restaurador em todas as áreas da minha vida, e eu sempre vou glorificar a Ele, e eu quero deixar essa mensagem então para você mãe, né, que você possa se entregar sem reservas,
e deixar Deus fazer do jeito dele. Para de usar as tuas forças, né, a gente precisa dobrar o nosso joelho e realmente entregar o comando e o governo da nossa vida, da nossa casa, para o Senhor. Deus abençoe e um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, até o próximo Conversar com a JN.